Olá, eu sou o pastor Sandro Valérios e essa é mais uma aula da nossa escola dominical estudando o livro Rede de Discipulado, do Arival Dias Casimiro e Paulo Lali. Aula número 2, chamado para ser um discípulo. Na aula passada a gente falou sobre eleito para ser um discípulo. Essa aqui é a aula 2, chamado para ser um discípulo. Uma novidade é que a Z3 lançou agora não, já tem um tempinho, agora nesse tamanhinho. Era um livrão grandão, né? Eu nem tenho mais aqui, que eu dei o meu embora, peguei um novo, que já está todo rabiscado também. Mas a Z3 lançou agora nesse formato aqui, tamanho de livro, que está bem prático, está bem legal, fácil de trabalhar, tá bom? O link para você adquirir o seu exemplar direto na loja, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar lá e comprar o seu. Esse estudo ele começa fazendo uma reflexão muito legal. A gente sabe que o voluntariado é algo muito interessante, muito importante para o dia a dia, que acontece aí na sociedade, as pessoas se envolvem. Há um dado aqui na lição, cerca de 80 milhões de voluntários no Brasil existem, pessoas envolvidas com alguma atividade social. Isso é ótimo, é excelente que as pessoas sejam voluntárias, que as pessoas se dediquem a obras sociais para auxiliar, colaborar, ajudar, mas isso não é igreja. A igreja ela não é formada por voluntários. O discípulo de Jesus é alguém chamado por Cristo. Em nenhum momento dos evangelhos, Jesus está esperando pessoas se voluntariarem para ser seus seguidores. Ele olha para as pessoas e diz, segue-me. Ele olha para Pedro, segue. Ele olha para André, segue. Ele olha para Mateus, segue. E é assim que funciona. Para entender um pouquinho a história de Mateus, vamos ler o texto-chave dessa lição. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Bom, com isso também a gente acaba entendendo que ninguém se faz discípulo, ninguém escolhe ser discípulo, mas é chamado por Cristo, escolhido por Ele. E Jesus faz isso através da sua autoridade divina. Esse estudo se divide em dois momentos, então. No primeiro deles, vamos estudar o conceito do chamado. E no segundo momento, nós vamos ver um exemplo de chamado. Então, no conceito do chamado, a gente vai aprender o seguinte, então. Primeiro, sobre a palavra chamar, proskaleomai. É um termo grego que significa chamar, mandar vir, convocar e sempre atrelado a uma função específica. Você não manda alguém vir apenas por vir, você manda vir para dar alguma atividade ou para uma convocação, um trabalho, um serviço específico. Pode ser até uma nomeação. Outro conceito do chamado que existe também é o seguir. Seguir vem do grego akoloutel, que significa, num jeito mais geral da gente entender, acompanhar alguém numa mesma estrada, que é diferente do seguir nas redes sociais, Twitter, coisas do tipo. Twitter, Facebook, Instagram. Hoje o termo seguir parece muito interessante até, né? Você me segue lá, alguma coisa do tipo. E não tem nada a ver, sua origem, esse seguir tem a ver também com obedecer. A pessoa que segue alguém, ela age como aquela pessoa, parecida com ela, semelhante a quem chama, a quem ela está seguindo, e ela também obedece àquela pessoa e aquilo que as premissas dela, assim é um seguidor. Então, se você é um seguidor de Jesus, a maneira como você se comporta, suas escolhas, suas decisões tem que ser semelhante às decisões, escolhas e comportamento de Jesus. Uma terceira questão que existe no conceito do chamado é o ir atrás, do grego opisso, que significa seguir atrás de alguém. Essa ideia de proximidade, não é trilhar o mesmo caminho que alguém, mas estar logo atrás dessa pessoa enquanto trilha o caminho, estar próximo. É o termo que a gente encontra lá em Mateus 10:38, por exemplo. Bom, no conceito do chamado, então, existem esses significados específicos do chamado, e o que a gente pode aprender com isso, com esse chamamento, é que a origem do chamado é Jesus. A natureza do chamado é estar logo após de Cristo, vinde após mim. O propósito do chamado é o serviço, ser pescador de homens. Daqui é curioso, porque tem gente que acha que ser discípulo de Jesus é só ir na igreja, ser discípulo de Jesus é cantar música gospel, ser discípulo de Jesus está matriculado numa escola dominical, ser discípulo de Jesus é compartilhar mensagens
de cunho cristão por toda a rede social, quando na verdade Cristo chama seus discípulos para serem pescadores de homens. E se você não pesca homens, e se você não é testemunha de Jesus, se a sua vida não leva as pessoas a conhecer a Jesus, você não é discípulo. Bom, e a resposta do chamado é a quarta lição que a gente já pode aprender, que é a obediência, obedecer. Ele nos chama para segui-lo e a gente levanta e segue. A segunda parte, então, da lição vai falar sobre o exemplo de chamado. E esse exemplo a gente vai usar, na verdade, não um exemplo, mas um modelo. Eu chamaria mais como um modelo. Olha só como é que diz lá em Marcos. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com um publicano e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17. Então, o que a gente percebe nesse modelo do chamado na vida de Mateus, de Levi, é o que nós estamos batendo na tecla desde a primeira lição e já nessa mesma lição já falando. É que o chamado parte de Jesus. É uma escolha que ele faz e uma escolha que ele faz na eternidade. Não é uma escolha de momento, não é uma escolha de oportunidade, não é questão de estar no lugar certo, no momento certo. É questão de, em toda a eternidade, na história, Jesus ter nos escolhido. Basta perceber, por exemplo, a percepção que o apóstolo Paulo tem isso quando ele escreve para os Gálatas, no primeiro capítulo da sua carta, no versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Bom, outra questão que nós percebemos no modelo desse chamamento é que Jesus chama as pessoas individualmente. Ou seja, Jesus não está fazendo um apelo aqui para toda a comunidade judaica. Olha, aqueles que quiserem serem meus discípulos, levanta a mão e depois vamos aí para uma salinha que nós vamos conversar. Não, tá, tudo bem. Existem igrejas que fazem apelo e acaba acontecendo desse jeito. Mas o convite para o discipulado, ele não é um apelo generalizado. É um chamado específico. Aliás, até a questão do apelo é um pouco complicada nisso, porque apelo você atende ou não atende. No caso do chamado para ser discípulo, a gente vai ver, ele é irresistível. E Jesus aqui é direto. Mateus, vem e me segue. No caso do texto aqui, Levi, filho de Alfeu, vem e me segue. Pedro, vem e me segue. Em toda a história bíblica, Deus ele chama homens e mulheres pessoalmente. Abraão, Moisés, esses chamados são pessoais, são individuais. Samuel, Zaqueu, Saulo, o discípulo é chamado individualmente. Porque Jesus é quem escolhe, nos chama individualmente e nos chama para segui-lo. E seguir a Jesus, ele importa então, como a gente já viu no conceito do chamado, em obedecê-lo. Quando pessoas passam a seguir a Jesus, elas passam por uma mudança. Há um arrependimento de como elas viviam a vida até agora. No contexto de Levi, Levi era um cobrador de impostos. Ele vai deixar de ser cobrador para ser agora alguém que está caminhando com Jesus, sendo discipulado por ele pessoalmente. No nosso caso, não significa exatamente abandonarmos nossas profissões, abandonarmos nossa carreira, mas simplesmente abandonar a forma como vivíamos a nossa vida, sem ter alguém nos direcionando. Agora, a gente tem alguém em nosso coração, em nossa vida, em nossa consciência, através da palavra, através da pregação, através das nossas orações, nos leva a reagirmos de maneira completamente diferente de como éramos. Antes, para usar um exemplo muito banal, a gente jogava lixo na rua. Agora, a gente se arrepende de ser o lixeiro, de ser o lixão, de ser aquele que desrespeita a natureza e por reconhecer Deus como um criador dela, cuida dela e não joga mais o lixo no chão. Nós éramos aqueles que declarávamos nosso imposto de renda dando um jeitinho para, quem sabe, poupar aqui e ali, escondendo uma coisa, um ganho os biquinhos, dando um jeito. E isso parecia normal. Agora somos discípulos de Jesus e a gente se arrepende de ter agido erroneamente no passado e começa a agir correto agora.
Então, essas posturas, elas começam a acontecer no nosso dia a dia. E isso de uma forma até que, no começo, mecânica, mas com o tempo natural. Eu costumo dizer que é que nem trocar marcha de carro. No começo, quando você tira a carteira de motorista, você conta, né? Primeira, segunda. Com o tempo, você vai fazendo isso automaticamente e faz parte da sua natureza. Daí, de motorista, você faz isso meio que intuitivamente, agindo corretamente. Uma outra coisa que a gente percebe no chamado de Mateus é que Jesus chama um trabalhador para um outro trabalho. Jesus não chama desocupados, ele chama alguém que está ocupado. Mateus está ocupado, Mateus tem trabalho, Mateus tem agenda, Mateus tem coisas para cumprir e Deus chama ele. Mas uma percepção teológica, prática do chamado de Mateus é que esse chamado é irresistível. Quando Jesus chama Mateus, não dá para falar não para Jesus. Simplesmente a gente deixa tudo e vai. A gente segue. É engraçado porque na minha história, né, de chamado, no caso para uma vocação, né, que foi o que aconteceu comigo, isso aconteceu e eu reconheço isso desde a minha adolescência, mas eu resisti. Acabei o ensino médio, fui para uma faculdade, fui trabalhar fora, me formei, fiz pós-graduação. Quando eu tinha 18 anos de profissão já, foi que eu não resisti mais ao chamado. Enquanto deu, eu resisti. Eu até cheguei a fazer uma pós em teologia para não ter que fazer o seminário e ser pastor. Não estava na minha expectativa isso. Mas é irresistível. E aí você faz e simplesmente acontece, porque quando eu inventei de fazer, eu já sustentava a família, eu trabalhava 8 horas por dia e o seminário era no período da manhã e de repente eu consigo ir para o seminário, passo no vestibular, sou aprovado para fazer o seminário, sou mandado embora da empresa que eu estou, consigo um emprego para trabalhar no período da tarde e da noite, eu fiz o seminário de manhã e trabalhava das 2 às 10. E assim eu consegui manter os 4 anos de seminário, consegui sustentar minha família, consegui sobreviver e hoje estou pastoreando igreja e ainda sou professor também e Deus vai me mantendo. Não resisti, não dava. E isso acontece com você também. O chamado ele é irresistível. Mas por fim, talvez a parte mais significativa do chamado de Mateus é que Jesus chama pecadores. Mateus não era perfeito. Mateus ali era tido como um enganador na coletoria, jogando contra os seus, como diz uma das músicas do Guilherme Kerr. É ele, chamado, é pecador, e talvez você se sinta pecador, fala, poxa, tem tanta coisa para arrumar na minha vida, eu tenho tanto para melhorar, e tem mesmo, se tem. Mas você não vai poder esperar isso acontecer para então seguir Jesus. É preciso segui-lo. É preciso se tornar discípulo e deixar que as coisas mudem durante o discipulado. Bom, encerramos. A igreja não é uma ONG. A igreja é uma reunião de pecadores. É um grupo de seguidores de Jesus. De pessoas que reconhecem suas mazelas, reconhecem seus defeitos e juntas seguem Jesus para tentar alcançar outros pescadores de homens, pescadores de mulheres, para que essa comunidade continue crescendo de mais seguidores que vão se tornar novamente pescadores de homens e mulheres. E por aí vai. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.